TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Em Rio Branco, a capital dos acreanos, de nascimento ou profissão, são pontualmente 11 horas e 30 minutos. Estamos começando aqui para você mais uma edição do RB Notícias ao vivo pela sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Hoje, sexta-feira, 27 de agosto, ainda bem que o mês de agosto está chegando ao final, né? 27 de agosto de 2021. Eu vou começar o programa de hoje falando em política. Eu recebo em dois blocos o presidente regional do PSL, Partido Social Liberal, Pedro Valério. Nós vamos falar aqui sobre vários assuntos. Certamente vamos enfatizar a nossa conversa em dois temas: reforma eleitoral e também na pandemia da Covid-19. Depois, no último bloco, eu recebo dois alunos da escola Tocando no Ritmo, o Arthur Reis e o Pedro Alan. São dois pequenos garotos, mas já são grandes também no talento. Certamente você vai nos esperar até o final do programa para assistir também aos garotos misturar política com arte. A arte e política, se bem que a política também é uma arte. Com apoio sempre do Arassuper, do Aramix e também da Clínica e Laboratório Dr. Lúcio Brasil. Seja bem-vindo, Pedro Valério, presidente regional do PSL. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Muniz. A honra é minha, né? Ser recebido por você mais uma vez, pela equipe da TV Rio Branco. Mais um bate-papo aqui. Falar de política, falar de um Brasil melhor, de um Acre melhor, de um Rio Branco melhor. Muito bem. O Pedro Valério, que assim como eu, nós estivemos agora há pouco, chegamos agora nesse momento da festa de confraternização, a festa de comemoração, digo, dos 77 anos da Rádio Difusora Acreana. Eu estou lá pela terceira temporada, o Pedro foi radialista lá, chegou bem longe, chegou ao Jô Soares, ele e o nosso amigo Edmar Bezerra. Tem mais de 20 anos já, né, Pedro? Parece que foi ontem. 96. Olha, 96. Pedro, afinal de contas, sim, lembrando que estamos também ao vivo pelas redes sociais do Pedro Valério e também do PSL. Pedro, a reforma eleitoral já passou na Câmara, até porque os deputados têm interesse em vários artigos, entre os quais o que prevê a volta das coligações proporcionais, mas, ao que tudo indica, o Senado não vai aprovar em sua totalidade. Quero a tua opinião sobre isso. Olha, Muniz, na realidade, a malandragem ali rolou solta, né? Foi malandragem em alta voltagem. Os deputados federais preocupados em se proteger, em facilitar as suas reeleições, né? Botaram um bode na sala, chamado de distritão, para chamar a atenção para o distritão, porque era uma coisa impossível, boiada passar. Inconcebível, né? E aí, enquanto estava todo mundo mirando no bode, que era o distritão, eles passaram a boiada pelo outro lado, que foi a volta das coligações, que dá praticamente no mesmo, né? As coligações proporcionais nas eleições brasileiras se constituem, na realidade, a maior chaga das eleições brasileiras, a maior mazela do nosso sistema político brasileiro. Por quê? Porque é através das coligações que há a proliferação dos partidos. O Brasil hoje tem uma nova modalidade, já falei para você em outros programas aqui, que é uma modalidade inconcebível. Pequenos partidos, grandes negócios. Hoje se leva a sério o lema do Sebrae: pequenas empresas, grandes negócios. Aí alguém viu aquilo ali do Sebrae e disse: vou fazer uma coisa parecida. Pequenos partidos, grandes negócios. Então hoje nós temos 35 partidos aptos a disputar a eleição no Brasil e 76 na fila. Como é que você concebe uma democracia, um país, com um sistema político contaminado dessa maneira? Aí, em 2017, a Câmara e o Senado aprovaram uma lei que começaria a vigir nas eleições gerais de 2022, que era justamente a cláusula de barreira combinada com o fim das coligações partidárias. Aí, por que a coligação partidária é nociva? Primeiro, que ela privilegia quem tem mandato. Um deputado federal que controla um partido, faz coligação com vários partidos pequenos, que lançam seus candidatos sem a menor chance de ganhar, sim, apenas para servir de escada para aquele deputado federal. Tá? E o eleitor que vota no seu candidato acaba elegendo o outro. Sim, indiretamente. Indiretamente, o voto não serve
para a pessoa a quem você votou. Só para reforçar o que você está falando, sem prejuízo da conclusão do raciocínio, mas acho que vai acrescentar ainda mais, eu gosto de muitos números, de estatísticas. Sim, claro. E olha Bom só demais. a gravidade do que você está falando. Se fôssemos sem levar em conta, então, as coligações proporcionais, menos de 10% estariam lá, viu? Com menos certeza. de 10%. Menos de 10%. Porque na eleição passada, as coligações vigiram. E aí, o primeiro experimento dessa lei, com a cláusula de barreiras, aconteceu nas eleições de 2020. É um e olha o tamanho do esquisito, né, Pedro? benefício. Porque os mais votados não vão, né? Sim. Ficam. Olha o tamanho do benefício. Olha o tamanho do benefício. Em 2020, aqui em Rio Branco, 26 partidos disputaram vaga na Câmara dos Vereadores. Apenas 9 elegeram vereadores. Ou seja, o restante a população rejeitou. Esses partidos, pelo novo sistema, eles vão ter que fundir ou ser extintos. Para que nas eleições de 2022 agora, fique apenas 16 partidos com representação na Câmara. E em 2026, que seja reduzido para 8. Aí o presidente chega lá e vai negociar com 8 partidos. É muito mais fácil do que negociar com 30, com 25. Né? Isso sem falar na questão dos partidos, que quanto maior o partido, mais alas ele tem, né? Com certeza. Fica mais difícil. Mais complicado. O MDB, por exemplo, ao mesmo tempo que é governo, é oposição também. Então nós esperamos em Deus que o Senado, que é a Câmara Revisora do Congresso Nacional, e que é constituído por pessoas com acima de 35 anos, sóbrias, entendam que não faz nenhum sentido, entendam que é uma aberração fazer uma lei em 2017 para vigir em 2022 e em 2021 derrubar a lei, sem que ela entre em vigor. Ou seja, estão derrotando um time por WO, o time não entrou em campo, não produziu seus efeitos. O regulamento sequer foi usado. Então, é uma aberração o que a Câmara dos Deputados fez. São os deputados se autoprotegendo, querendo forçar a barra para se reelegerem, prejudicando o sistema político brasileiro. E a gente espera em Deus, Unis, honestamente, pelo bem do Brasil, pelo bem do sistema político brasileiro, que o Senado não deixe isso passar. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Uma coisa é a gente querer, outra coisa é poder. Eu já sei que você é contrário, então, à volta das coligações. Mas você acredita que, de fato, ela vai ser barrada no Senado? O clima no Senado, com os senadores com quem eu tenho conversado, é de rejeição total a essa possibilidade de volta das coligações. O presidente... o próprio presidente o Pacheco contra, já né? disse que é um retrocesso. Tomara que o Senado nem paute isso. Porque essa é uma discussão, enquanto o Brasil está precisando de reforma fiscal, de reforma tributária, de reforma no sistema penitenciário, sabe, de reforma na área da economia, várias reformas o Brasil precisa, nesse momento, aprovar, e a gente fica perdendo tempo com a discussão inócua, um retrocesso tremendo no sistema político brasileiro, que começou a avançar a partir das eleições de 2020 e agora pegaria vento em 2022 com as eleições gerais para presidente da República e governadores e deputados federais, estaduais e senadores. Né? Presidente, vamos falar agora sobre a pandemia. Eu quero a sua opinião sobre o comportamento do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia e de que forma, na sua opinião, essa CPI está sendo útil ou atrapalhando esse processo todo. Você responde daqui a pouquinho, tá bom? Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos. Você não precisa mudar de canal, continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Agora são 11h40 em Rio Branco. Até já.